Iniciou a gravação. Então. Gravando. Oh, Tá gravando. Agora começou real. Beleza. Bom, vamos lá. Eu mandei os dois conteúdos, né, lá no grupo. E o primeiro deles fala sobre... o primeiro deles é um resumo mesmo, né, uma separação em tópicos dos dois momentos literários, melhor, dos momentos literários de Portugal e daqui do Brasil. Antes deles, a gente tem dois tópicos aí interessantes, que são o que é o estilo individual e o que é o estilo de época. Né? Quando a gente fala de estilo individual, a gente está falando do estilo que um autor tem para produzir a sua obra, para escrever. Né? Se a gente for pegar obras de autores diferentes, a gente vai conseguir perceber que cada um deles tem uma forma de escrever, usa determinados tipos de palavras e tal. Por exemplo, eu esqueci o nome dele agora. Valeu, obrigado. Mas tem um autor africano que ele é muito conhecido por criar... Pessoal, vocês estão aí ainda? Opa, eu estou. Acho que a Joyce caiu. Ah, tá. Eu achei que tivesse desconectado todo mundo. Não, fica tranquilo. Deixa eu falar com ela aqui. Problemas técnicos, galera. Ela só vai reconectar rapidinho, tá? Espera aí. Oi, galera, desculpa, minha internet caiu. Foi mal. Aí, como eu estava falando, o estilo individual são as características de escrita que cada autor tem. Né? Inclusive, vamos supor, tem são encontrados, né, documentos escritos, textos literários, mas esses textos não estão assinados. Perdeu não, Camille, fica tranquila, porque a minha internet caiu, voltou agora, a gente ainda está no iníciozinho. Aí são encontrados textos literários que não estão assinados, né? Um conto, um poema e tudo mais. Aí os caras que são especialistas, né, em literatura e tudo mais, eles vão descobrir a quem pertence, quem é o autor daqueles textos,
a partir do estilo individual, ou seja, a partir das características de escrita daquele autor, as características que estão naquele texto. Né? Por exemplo, tem autores que gostam muito de usar comparações. Bonita como não sei o que, inteligente como não sei o que lá. Então, se o texto tiver muitas comparações, aí a gente já sabe que pode pertencer a tais autores. Então, quando a gente fala de estilo individual, a gente está falando do estilo individual de escrita. Ou seja, a estilística é o nome a estilística de cada autor, né? É o nome da gramática da língua portuguesa, uma parte da língua portuguesa, que estuda o estilo de escrita, que estuda a expressividade que um texto, as ideias que um texto podem transmitir para o leitor, né? É estilística. Então, quando a gente está falando de estilo individual, a gente está falando disso, de características de escrita de um autor. Né? E quando a gente fala de estilo de época, a gente já está falando de uma série de características que produções de uma dada época têm. Né? A gente sabe, e a gente até vai ver isso no decorrer do conteúdo 1.1, que existem a sociedade, ela interfere diretamente na produção artística, né? Isso a gente percebe, por exemplo, pelo momento em que a gente vive, né? Aquilo que acontece na sociedade muitas vezes é retratado pela literatura, pelos filmes, pelas músicas, pelo teatro, né? Então, quando a gente tem um estilo de época, são características que as obras de um determinado momento têm. Né? Por exemplo, se a gente fala do romantismo, né? O romantismo aqui no Brasil, ele teve 3 momentos, né? Ele teve 3 fases, ou seja, três épocas em que ele teve características distintas e marcantes. Né? Então, o primeiro momento do romantismo aqui no Brasil é um momento chamado indianista, né, em que a maioria das obras retratavam, né, de alguma indianista, nacionalista, né, retratavam de alguma forma o índio, retratavam o Brasil em si, o amor ao Brasil. Então, isso é um estilo de época, porque é uma característica, né? Aquele momento da sociedade fez com que os autores, os artistas produzissem materiais, né, com determinadas características. Então, a gente chama de estilo de época, ok? Bom, lembrando que qualquer dúvida, se não estiver entendendo o que eu estiver falando, pode falar, falo, já, explica de novo, explica direito, que eu não estou entendendo nada, tá? Pode falar. Aí, nessa primeira folha de vocês, aula 1, a gente tem, embaixo desse pequeno resumo de estilo individual e estilo de época, a gente tem, tomando por base os estilos de época, podemos fazer a seguinte periodização das literaturas portuguesa e brasileira. Aí, na literatura portuguesa, a gente tem, né, vários temas, e na literatura brasileira também. Lá no Drive, na pasta de literatura, tem uma parte que eu coloquei, acho que resumos, né? Tem uma pastinha escrita resumos. Todos esses tópicos que estão aqui organizados, que estão aparecendo aqui, tem um resuminho lá. Uma coisa bem simples, uma coisa bem básica, só para comentar as características mais importantes e coisas assim. Tá? Então, quem quiser, vai lá no Drive, tem todo esse material lá já. É coisa de uma página só. E tem de todos eles. Aí vocês podem seguir essa ordem que está aqui para vocês irem estudando aquele conteúdo, né? Todos os resumos, porque aqui está na ordem de acontecimento, né? Tá organizado cronologicamente, ok? Bom, uma coisa que é importante a gente comentar é que quando a gente fala de periodização da literatura, a gente parece, né, na nossa cabeça, sei lá, acho que pela forma como
as coisas são organizadas, como a gente aprende, como a gente estuda, mas parece que são períodos separados por, sei lá, a sociedade dormiu de um jeito, né? A sociedade dormiu Árcade e acordou romântica. A sociedade dormiu romântica e acordou parnasiana, como se a literatura fosse algo separado drasticamente. A partir de hoje ninguém mais escreve assim, todo mundo produz coisas sobre tais temas, de tal forma e tal. Sendo que isso não acontece dessa forma. Né? A gente vê, por exemplo, hoje em dia, né, na nossa sociedade, aquilo que é mais retratado hoje, a gente tem na sociedade temas que são muito falados, né? Por exemplo, o feminismo é muito falado, e falado não só comentado, mas realmente debatido, realmente pensado. As pessoas escrevem sobre isso, as pessoas, né, tem todo um movimento em prol do feminismo. E não só do feminismo, mas também dos direitos das pessoas dos LGBT, né? A gente tem também a questão do movimento negro. Então, tudo isso está muito forte hoje, né? Sendo que, se a gente for parar para prestar atenção, nada disso acontece do dia para a noite. Né? Não se começou a falar do feminismo do dia para a noite, é algo que vai crescendo. Né? Então, da mesma forma, acontece na literatura. A questão é que, em um determinado momento, a gente tem uma obra literária, né, um livro, um poema, sei lá, de um autor específico, e aquela obra tem grandes características daquele momento literário. Né? Então, ali é marcado, vamos dizer, o início daquele momento literário. Por exemplo, o realismo. Né? O realismo, ele é marcado, né, o início dele é marcado com o lançamento de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Sendo que ele, Brás Cubas, né, Memórias Póstumas de... Memórias Póstumas de Brás Cubas é um marco, né, vamos dizer, é a primeira obra mais importante daquele momento. Mas não quer dizer que antes de Memórias Póstumas de Brás Cubas, outros autores já não tinham escrito algo com uma pegada mais do realismo. Né? Escreveu-se, sim, né? Mas Memórias Póstumas de Brás Cubas marca essa virada, né? Marca esse novo momento literário. Então a gente precisa ter muito isso em mente. As coisas vão acontecendo gradativamente. Nada acontece do dia para a noite. Ok? Bom, então vamos lá. Nesse material, aula 1, é só isso mesmo que eu queria falar, em questão do estilo de época e do estilo do escritor, né? A diferença entre um e outro. Agora, aqui no conteúdo aula 1.1, a gente começa falando sobre a plurissignificação da linguagem literária, denotação e conotação. Primeiro de tudo, quando a gente fala de plurissignificação, esse pluri, acho que a gente já consegue fazer uma associação, né, que significa plural, significa muito. Né? Aquilo que o que é plural é exatamente o contrário do que é singular. Né? Singular a gente tem um, plural a gente tem mais de um, a gente tem 2, 3, 1 milhão, tem vários. Então, quando a gente fala de plurissignificação, a gente está falando exatamente disso, de ter mais de um significado, uma palavra, uma expressão, um termo que tem mais de um significado. Então, isso é a plurissignificação. Ok? Então, quando a gente fala a plurissignificação da linguagem literária, a gente está falando que a linguagem da literatura ela é plurissignificativa, ela tem muitos significados, ela tem muitos sentidos, ela pode passar muitas mensagens. E aí a gente colocou denotação e conotação. Primeiro de tudo, quando a gente fala de denotação, eu até comentei isso na aula de português, a denotação é o sentido real que as palavras têm. Né? A gente pode tentar marcar
Denotação é o sentido da palavra que aparece no dicionário. Então a gente marca denotação de dicionário, né? D de denotação, D de dicionário. Para a gente poder tentar guardar. Eu, particularmente, guardo as coisas assim, né? Eu tenho que ir fazendo macetes na minha cabeça, senão eu confundo tudo e não dá certo. Então, o sentido denotativo de uma palavra é esse sentido que aparece no dicionário, é o sentido real que aquela palavra tem. Quando eu falo casa, né, eu estou falando do lugar em que eu moro, é o sentido denotativo. Agora, quando eu era da igreja, né, tem um tempinho, tinha uma música que eu gostava muito que falava assim: eu sou casa, lugar de Deus, né? Quando eu digo eu sou casa, aí o termo casa ele não tem mais esse mesmo significado real de lugar em que a gente mora, né? Que tem paredes, que é dividido em cômodos, né? Que tem móveis, tem objetos, né? Não, mas aí já é um lugar da ideia de morada, mas uma morada mais no sentido do espiritual, do sentimental, né, e tudo mais. Então aí já não é mais a mesma casa, né? Por mais que quando na música eu sou casa, eu quero dar a entender que é como se eu fosse um lugar em que Deus mora. Mas aí já não é o mesmo sentido exato de casa, né? Não é uma residência. Então, quando a gente tem esse outro sentido de casa, aí eu já estou partindo para o sentido conotativo, eu já estou partindo para a linguagem literária, eu já estou partindo para o sentido figurativo, né? Então, sentido figurado e sentido conotativo, conotação, é tudo a mesma coisa. Tá? Então, quando a gente trata de denotação, é o sentido real, o sentido do dicionário. Só lembrar disso. Denotação, dicionário. Começa tudo com D. Conotação já é o sentido literário, já é quando a palavra é plurissignificativa. Ela tem vários significados, né? Ela pode. E o que vai dizer pra gente qual é o significado dela é exatamente o contexto. Né? A partir da leitura do texto, da leitura geral, é que eu consigo identificar qual o sentido que eu estou dando para aquela palavra naquele momento, ok? Um exemplo, a gente tem um poeminha aqui, mas na verdade o que eu achei mais interessante não foi nem o exemplo do poema, mas foi esse exemplo que a gente tem aqui embaixo no anúncio publicitário, né? Porque poema, não dizendo que não seja bom, eu adoro poema, mas ver essa plurissignificação no anúncio publicitário, eu acho que aproxima mais do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, então fica mais clara essa referência. Né? Então, por exemplo, os anúncios publicitários, eles usam muito a plurissignificação, a conotação, e aí você acaba fazendo um jogo, né, com o significado de cada uma das palavras e tudo mais. Aí, nesse anúncio, a gente tem o seguinte: sistema Philips de iluminação, aprovado pelo controle de qualidade mais sensível que existe. Aí embaixo a gente tem, né, a frase de efeito da empresa, né, o slogan da empresa, que está assim: fazendo sempre melhor, né? Beleza. Então, nesse texto do anúncio publicitário, que está nessa parte aí do rosto da mulher, né, abaixo do olho dela, a gente tem a expressão, o termo controle de qualidade mais sensível que existe. Né? Toda essa expressão, ela não está falando especificamente de um teste real de controle de qualidade, mas ela está fazendo uma referência ao olhar humano, por isso que a gente tem aí o olho da mulher. Né? É esse o controle de qualidade mais sensível que existe. Se é o mais sensível, é o mais exigente, então a partir do momento em que você consegue atingir as necessidades desse controle de qualidade, você chegou ao melhor que se pode oferecer para o consumidor, né? É mais ou menos essa ideia. E essa imagem está aí, não é à toa, mas é exatamente para o leitor conseguir fazer essa leitura e conseguir perceber a referência que está sendo feita. Né? Então, a gente tem aí
essa questão da conotação, da plurissignificação dentro dos anúncios publicitários. E não só dentro dos anúncios publicitários, a gente tem vários textos, né? Então, aí a gente diz que é plurissignificativa essa expressão, controle de qualidade mais sensível que existe, porque aí ela ganhou um significado diferente do seu significado real. Ou logo, ela tem mais de um significado, então ela é plural, ela tem uma plurissignificação. Ok? Então, é isso, né? Nessa questão, esse ponto que é importante. Aí na página 2, a gente tem um quadrinho comparando o que é denotação e o que é conotação. Ele está meio torto, né? Porque eu escaneei e na hora de escanear ficou meio tortinho, mas eu acho que dá para ler direitinho. Esse quadro eu até coloquei eu fiz mesmo, né, no computador, um parecido com ele no conteúdo de português. Eu só tive que editar, porque eu tinha escrito um negócio errado, tinha repetido um negócio aí, mas eu acho que eu já consertei e disponibilizei para vocês o corrigido, tá? O retificado. Bom, aí embaixo, no final da página 2, a gente tem uma tira, né, uma tirinha do Dick Brown, né, do H. A tirinha, ela é um texto considerado misto, né? Por quê? Porque a gente tem os textos visuais e não verbais, né? E a gente tem os textos verbais. Os textos verbais são aqueles que utilizam a palavra, né? Então, pode ser a palavra escrita quanto a palavra falada, mas ele utiliza a base dele, é a palavra. Então, por exemplo, uma conversa, um romance que a gente está lendo, uma notícia, uma reportagem, eles são textos verbais, porque eles são feitos com a palavra só e simplesmente. Né? Pode ser que você tenha uma imagem na notícia, na reportagem? Pode, mas uma imagem só não significa que ele é um texto misto. Só significa que ele está usando ali uma ilustração. Mas quando a gente tem o texto misto, é como a gente tem, por exemplo, aqui na tirinha, em que uma coisa complementa a outra. Né? Bem ou mal, se você ler uma notícia e não tiver uma ilustração, isso não vai afetar a sua interpretação do texto. Mas o texto misto, ele se dá exatamente por essa complementação. Você tem o texto visual, que ele é feito apenas não, né? Mas ele é feito por qualquer coisa que seja diferente da palavra. Imagens, gestos, né? Sei lá, uma dança, por exemplo. Né? Uma dança é um texto não visual, né? Porque, principalmente, eu acho, quando a gente ouve uma música clássica, né? Que só tem um instrumental, e você vê uma pessoa dançando, aquilo pode emocionar, pode fazer a gente chorar, pode fazer a gente ser, sei lá, né? A gente é tocado por aquilo. E é um texto totalmente visual, né? Texto, eu digo, porque ele passa uma mensagem, né? Ele passa uma mensagem e a gente consegue entender. A gente pode, às vezes, não entender exatamente claramente o que aquela dança quer dizer, mas a gente é emocionado de alguma forma, a gente consegue perceber o sentimento que está sendo posto. Logo, ele passa uma mensagem. Okay? Então, texto é aquilo que comunica, texto é aquilo que transmite um pensamento, uma ideia e tudo mais. E não só o que é escrito. A gente tem mania de achar que só o que é escrito é texto. Não. Texto é qualquer coisa que passa uma mensagem para a gente. Né? Texto é qualquer coisa que seja comunicativo. E, inclusive, é muito mais difícil a gente conseguir ler um texto não verbal do que um texto verbal. Né? Aqui em casa sempre vem muita criança, tal, não sei o quê. Tem meu afilhado que tem 5 anos, tem filho de um casal de amigos meus que tem a mesma idade, então sempre vem muita criança. E eu tenho aqui em casa bastante livro, eu adoro livro, e eu gosto de ler história para eles. E tem alguns livros que são só visuais, não tem texto escrito nenhum, só tem imagem. E aí, quando por algum motivo não dá para eu ler para eles, aí eles pedem para outra pessoa ler,
E a pessoa abre o livro e ela fica olhando e ela, às vezes, olha para mim e fala: eu não sei ler isso, o que eu faço? O que eu falo? O que é importante aqui? Eu falei: exatamente. A gente é tão acostumado a palavra, né, simplesmente ler o que está escrito e pegar aquela mensagem dali, que quando a gente se depara com um texto só visual, muitas vezes a gente não consegue fazer aquela leitura. Né? Ele exige da gente, vamos dizer, um olhar mais atento para tudo o que está sendo composto ali. É muito fácil eu pego um livro infantil que tem um texto escrito e tem a imagem embaixo, eu leio o texto escrito e passo direto, como se a mensagem, como se a imagem melhor não tivesse importância. Quando na realidade, às vezes a imagem ela fala muito mais para a gente do que a palavra escrita. Né? Então a gente precisa ficar atento a isso, a gente precisa ter esse olhar mais atento para o texto, para a imagem. Só um minutinho, gente. Peraí, só um minuto. Desculpa, é que eu pensei que o computador não tivesse na tomada. Achei que por algum motivo ele fosse descarregar. Eu fui verificar se ele estava na tomada ou não. Mas tá, não vai desligar. Então, aqui na tirinha, né? Comecei a falar tudo isso porque eu vi a tirinha. Aqui na tirinha a gente tem um texto misto. E uma grande diferença, né? Eu acho até a única diferença entre uma tirinha e uma história em quadrinho é que a história em quadrinho, ela ocupa uma página inteira, ocupa às vezes várias páginas de uma revista para contar uma história. Já a tirinha não, ela ocupa apenas uma linha, né? Então ocupou uma linha para uma tirinha. Ocupou, o nome mesmo já diz, né? Tira, uma faixa só. E a história em quadrinho não, ela tem às vezes uma página, 2 páginas, às vezes a gente tem livros inteiros que são histórias em quadrinho, né? Inclusive na pasta de literatura lá do Drive, eu coloquei vários livros em PDF. Vocês podem baixar, podem pegar, podem ler. E tem uma pasta que está lá, HQ. E ali tem o livro Maus, que é um livro bem bacana, que ele faz uma referência, né, da Segunda Guerra Mundial. Então, é como se ele fizesse uma releitura da Segunda Guerra Mundial. Os judeus são representados por ratos, e os nazistas são representados por gatos. Né? E esse maus é exatamente isso. Maus significa rato ou gato? Significa gato, se eu não me engano. Agora eu confundi. Mas eu acho que significa gato em alemão. Né? Então, é um dos dois. Ou é gato ou é rato. Eu sei que a referência é essa. Agora eu esqueci. Mas é um livro bem bacana. Tem também o Diário de Anne Frank lá nessa pasta e também está no formato de HQ, desculpa. Também está como HQ. Então é bem legal, né? Eu já ouvi pessoas falando que não gostaram do livro, que acharam sem graça e tal, não sei o quê. É um livro importante porque ele é considerado um livro histórico, né? Ele conta muito sobre a Segunda Guerra Mundial, como afetou a vida dos judeus. E ter ele em HQ é legal porque torna a leitura mais prazerosa para muitas pessoas. Eu acho bastante interessante. E tem lá também a coleção do Sandman, que é uma obra do Neil Gaiman, tá lá também em HQ. É uma obra que vai virar série na Netflix. Né? Acho que, sei lá, vai ser lançado esse ano que vem. Esse ano seria, né? Mas com toda essa questão da pandemia, eu não sei mais se vai rolar. Bom, então vamos lá. Aí na tirinha, né? Se eu vou puxando outros assuntos e perco o fio da meada. Aí na tirinha, a gente tem esse exemplo de conotação e denotação, né? O Agar fala: meu Hamlet é afiado como uma lâmina. Não diga, diz o outro cara,
Aí o outro cara depois fala, não dói quando você o abraça? Inclusive, quando a gente vê as tirinhas, né, principalmente quando cai na prova, o professor vai lá e pergunta, qual o humor da tirinha? Eu, particularmente, morro de rir com tirinha. Quando até o ano passado eu estava dando aula, né, em escola, e aí às vezes eu lia essas tirinhas para as crianças e eu morria de rir. E eles ficavam olhando para mim e dava para ver escrito na testa deles, assim, escrito, você é idiota, porque você tá rindo de troço que não tem graça. Sendo que a realidade é que quando você pergunta qual o humor da tirinha, não é que seja um humor que vai te fazer gargalhar, cair, mijar de tanto rir. Mas é um humor de quebra de expectativa. Né? Você tem uma quebra daquilo que se espera. E aí é o humor. Entendeu? Quando ele fala, meu filho, meu Hamlet, é afiado como uma lâmina, o outro diz, não diga. Né? Parece que esse outro cara com quem ele está conversando, parece que ele entendeu que o Agar, quando ele diz afiado como uma lâmina, quando ele faz essa comparação, ele está usando o sentido conotativo. E parece que o cara entendeu. E aí, então aí você tem uma expectativa. O cara entendeu o que o Agar quis dizer. Aí chega no segundo quadrinho, ele diz, não dói quando você o abraça? Ou seja, ele está achando que o garoto é realmente afiado e que o garoto corta como uma lâmina. Né? Então você tem uma quebra de expectativa porque você percebe que ele não entendeu esse uso conotativo da expressão, né? Então, esse seria o humor da tirinha. Se eu perguntar qual o humor da tirinha, o humor é que o amigo de H acha que o filho, que o Hamlet, né, o filho do Agar, é realmente afiado, é realmente uma lâmina. Ou seja, ele levou ao pé da letra. Ele entendeu a expressão não no seu sentido conotativo, no seu sentido figurado, mas ele entendeu essa expressão no seu sentido literal, no sentido denotativo, no sentido real do que o Agar falou, ok? Então aí, inclusive, o gabarito desses exercícios vocês podem ir corrigindo agora, quem fez, mas depois eu vou disponibilizar ele digitado direitinho, organizado para vocês, assim como eu fiz da aula de língua portuguesa. Então, quem não pegou o gabarito pode passar lá no Drive, tá no sala de aula também, para poder pegar, tá? Que eu vou corrigindo com vocês, mas depois eu disponibilizo direitinho, escrito, organizado, para vocês passarem a limpo, ok? Inclusive, se vocês corrigirem aí, né? Vocês responderam a um exercício. Aí eu falei e aí vocês deram certo no que vocês responderam. Aí chega no meu gabarito e está escrito de outra forma. Não precisa necessariamente você apagar o que você fez para colocar a minha resposta. Porque às vezes está escrito a mesma coisa, só que de formas diferentes, e não significa que esteja errado. Ok? Então, assim, por favor, antes de apagar o que vocês fizeram, vejam se realmente está errado, né? Porque às vezes não está errado, e aí a gente acaba achando que a gente não está conseguindo resolver o exercício. Quando a gente fala de língua portuguesa, de literatura, até mesmo de redação, a gente está falando de um conteúdo que é muito interpretativo. Logo, não necessariamente porque está diferente, está errado. Né? São ciências humanas. E isso faz com que ela seja até mais complexa, de certa forma, do que uma ciência exata. Né? 2 mais 2 vai dar 4. Ok? Agora, já uma expressão, né, que a gente usa na língua, já um texto, ele pode ser entendido, pode ser lido de várias formas diferentes. A gente só diz se está certo, se está errado, quando é uma coisa que foge totalmente do contexto, tá? Então não é porque está diferente que está errado, tá bom? Qualquer coisa, se vocês estiverem na dúvida se vocês fizeram certo ou errado, pode me mandar, pode me perguntar que eu ajudo vocês. Mas não pensem que porque está diferente está necessariamente errado, tá? Então vamos lá. Aí tem umas questõezinhas, né? No primeiro balão, Agar diz que seu filho é afiado como uma lâmina.
Beleza. Ele faz essa comparação do filho com a lâmina. Aqui se refere Agar com a palavra afiado, né? Por exemplo, aí, eu, Joyce, eu entendi que o garoto, quando a gente fala, quando a gente faz essa expressão, né, da lâmina e tudo mais, geralmente a gente está falando de pessoas que muitas vezes cortam os outros, né? A pessoa fala uma coisa, o outro não gostou, esse outro pega, dá logo um corte, dá logo um fora e fala, nossa, que língua afiada, né? Língua de lâmina, sei lá, tem várias piadas, várias expressões em relação a isso. Então, ele pode estar se referindo a isso, como ele pode também estar querendo dizer que o filho dele é esperto, é inteligente, né? Eu coloquei isso, que o garoto é esperto, porque foi essa a interpretação que eu fiz. Mas se for também, se você fizer essa conexão, né, essa relação com aquelas pessoas que têm a língua afiada, que dão fora mesmo, se não gostou de uma coisa, fala logo, não tá nem aí, também pode ser, né? Também tá correto. Inclusive, eu queria só chamar a atenção para vocês, como eu comentei da imagem, percebam a diferença da fisionomia do Agar e do Hamlet no primeiro quadrinho e a fisionomia deles no segundo quadrinho. Isso ajuda na gente com a leitura do texto, né? Porque faz com que a gente perceba que eles tinham entendido que o amigo do Agar tinha conseguido perceber o uso da conotação, né? O uso desse sentido figurado. Então você percebe pela cara deles. Eles ficam meio, né? Meio chocados com o que o cara fala no segundo quadrinho. Então isso faz com que a gente perceba que, assim como a gente, assim como o leitor, eles também tiveram uma expectativa quebrada. Né? Eles acharam que o cara entendeu uma coisa, quando na verdade o cara entendeu outra. Então, é exatamente essa a tarefa da imagem no texto. Né? Fazer permitir essa leitura mais ampla do que só o texto escrito. Se a gente só tivesse o texto escrito aí, não teria a mesma graça, a gente não faria a mesma leitura. Ok? E aí na letra B. H a empregou, né, no caso, empregou a palavra afiado, né? No sentido denotativo ou conotativo? No sentido conotativo, né? Porque é no sentido figurado. Ele não está falando afiado no sentido de realmente você vai encostar nele, vai passar a mão nele, ele vai te cortar porque ele está afiado. Né? Ele está usando aí um outro sentido. E C, como o amigo de Agar captou o sentido dessa palavra, denotativa ou conotativamente? Ele percebeu de forma denotativa, de sentido real, né, e não no sentido figurado. Ok? Só um minutinho rapidinho. Peraí. Desculpa, eu gritei aqui minha mãe porque eu tô falando muito, estou ficando com sede. Eu pedi para ela pegar um copo d'água para mim. Beleza. Então, dúvida nisso? Se alguém tiver uma dúvida, pode mandar aí pela mensagem, ou então também liga o microfone e pergunta. Fiquem à vontade, tá? Agora já o texto literário e o texto não literário. Bom, o texto literário é exatamente esse texto que faz uso da conotação. Né? Ele é um texto que ele usa essa gama de significados que uma palavra pode ter. Né? Então, ele faz uso disso, ele se aproveita disso para expandir o significado. Muito obrigada. Valeu. Ele faz uso desses muitos significados, desses muitos sentidos que uma palavra, uma expressão pode ter. Então, ele acaba sendo maior mesmo em relação ao significado do que o texto não literário, porque o texto não literário é aquele texto objetivo, né? É aquele texto que ele quer falar X, então ele fala X e acabou. E você interpreta X. Já o texto literário é um texto que é um texto mais subjetivo,
né? Cada um vai fazer uma interpretação diferente. É claro que todas as interpretações, para você ter entendido realmente a mensagem do texto, todas elas têm uma linha em comum, né? Mas a forma como cada pessoa vai ser tocada por aquele texto é diferente. Então, o texto literário, ele é um texto que tende a mexer um pouco mais com o emocional, com o subjetivo, com o pessoal, né? A gente faz a leitura e a gente tem uma interpretação, muitas vezes, de acordo com as nossas experiências, né? Tem textos, por exemplo, que uma pessoa, um texto de literatura que uma pessoa lê numa boa. Agora já tem outra pessoa que às vezes não vai conseguir ler aquele texto, porque vai sentir aquele texto como sendo forte demais, mexendo com emoções e com esqueci a palavra, com experiências, né, de que a pessoa já teve. Então aquilo é algo muito pessoal, então às vezes ela não consegue ler. Já o texto não literário, ele não é assim. Ele quer passar para a gente uma informação e só. Ele tem o sentido de, tem o objetivo de informar, de levar um conhecimento e pronto. Ele não quer necessariamente te emocionar. Se você se emocionar é uma coisa, né? Mas não é o objetivo primeiro dele, ok? Então aí eu tenho dois exemplos de dois textos que têm um elemento em comum, que é, no caso, o lixo, a pobreza, a miséria, né? Então ele tem nem um tema, né? um elemento, mas esses elementos em comum. O ser humano como uma coisa, né? O ser humano coisificado, a gente fala isso, né? A coisificação do ser humano, né? A gente tem dois termos: a coisificação, quando você pega um ser vivo e trata ele como um objeto, como uma coisa, e a gente tem a personificação, que é quando você pega um ser irracional ou um ser inanimado, um objeto, uma pedra, sei lá, e dá a ele características humanas. Então você humaniza aquele personagem, aquele elemento e tudo mais. Então esses textos tratam mais, abordam mais o ser humano como uma coisa. Então a gente tem uma coisificação, né? E já a personificação é o contrário. Você pega seres que não são humanos e dão a ele características, ações nossas, ações de seres humanos, ok? Então aí, no primeiro texto, a gente tem: descuidar do lixo é sujeira. É uma notícia, né, bem curtinha, eu vou ler rapidinho. Diariamente, 2 horas antes da chegada do caminhão da prefeitura, a gerência de uma das filiais do McDonald's deposita na calçada dezenas de sacos plásticos recheados de papelão, isopor e restos de sanduíches. Isso acaba propiciando um lamentável banquete de mendigos. Dezenas deles vão ali revirar o material e acabam deixando os restos espalhados pelo calçadão. Inclusive, parece que eles estão mais preocupados, né, nessa notícia. O ser humano é realmente coisificado, ele é realmente tratado como uma coisa, porque eles estão mais... O jornalista aí, que fez essa notícia, que escreveu essa notícia, ele está mais preocupado com a sujeira que fica no calçadão do que com os mendigos que vão lá se alimentar daquele lixo. Então, tanto que o título é Descuidar do lixo. Descuidar do lixo. Ou seja, está mais preocupado com o lixo que fica, com a sujeira que fica, do que com os seres humanos que estão ali se alimentando daquele lixo, né? Que estão ali se alimentando daqueles restos, quando, na verdade, poderiam ter uma outra... Se esses sanduíches não fossem parar no lixo, mas fossem talvez até distribuídos para esses moradores de rua, o problema seria muito menor, né? Você não teria o lixo, né, ali na rua e essas pessoas seriam tratadas com dignidade, né? Então aí é interessante isso, que essa notícia deixa claro que
é mais preocupante o lixo no calçadão, a sujeira que fica no calçadão, do que as pessoas precisando se alimentar de lixo, né? Se alimentar do resto de outros, né? Que está ali misturado com isopor, com papelão, você não sabe se aquele isopor, se aquele papelão, se aquele saco está limpo, se não está, isso não importa, né? O mais importante é que a gente tem lixo sendo deixado no calçadão. Bom, e já no texto 2, a gente tem um texto do Manuel Bandeira, né? Tirei uma colinha aí agora, porque eu esqueci de quem era. Sempre penso que esse texto é do Drummond, não sei porquê, mas sempre penso que é dele. Mas é do Manuel Bandeira, um grande poeta, um grande escritor da nossa literatura de verdade mesmo. Aí a gente tem O Bicho. Inclusive, antes de eu começar a ler, quando a gente tem um poema, né, ele é escrito em verso, né, então cada linha do poema é um verso. Então esse aí, no caso, tem 1, 2, 3, 9, 10. Tem 10 versos, porque ele tem 10 linhas escritas, né? A estrofe é esse conjuntinho. Prestem atenção que quando a gente tem esse conjuntinho de 3 versos, né? Esse terceto, né? É assim que a gente chama a estrofe que tem 3 versos. Quando a gente tem esse terceto, preste atenção que no final do primeiro verso a gente não tem qualquer pontuação, correto? Nem no final do segundo verso, a gente só tem um ponto final no final do terceiro verso. Isso significa que quando a gente vai fazer a leitura desse texto, tudo isso aí é uma frase só. A gente não pode quebrar a leitura no final do primeiro verso. Eu estou falando isso porque eu só fui me ligar nisso quando eu estava na faculdade e o professor falou isso para mim, porque até então eu lia os poemas quebrando, né? Eu lia, vi ontem um bicho na imundície do pátio catando comida. A gente lê como se os versos fossem coisas soltas, quando na realidade essa estrofe aí, toda ela é uma frase, então a gente precisa ler de forma contínua, ok? Isso também fica claro na segunda estrofe, em que a gente tem no final do primeiro verso uma vírgula, no final do segundo verso 2 pontos. Por esses 2 pontos estão ali para apresentar para a gente o que está sendo dito na terceira linha, no terceiro verso dessa estrofe. Então isso mostra que tudo isso aí está junto. É uma única frase. A gente poderia escrever isso aí uma coisa do lado da outra, como uma única frase. E o ponto final só viria aí depois de voracidade. Então, para ficar mais fácil a nossa interpretação de um poema, a gente precisa observar a pontuação. Antes de ler o poema, observa onde está a pontuação, para você poder fazer uma leitura mais rica e conseguir interpretar melhor o que você tá lendo, ok? Então aí diz, o bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então, aqui a gente já tem até um ponto de vista diferente, né? Porque o eu lírico, quando a gente fala de eu lírico, a gente está falando como se, não é do poeta, não é da pessoa que escreveu o texto, mas é como se fosse o narrador do texto, né? Uma coisa é o autor, outra coisa é o narrador, né? Às vezes a gente tem um texto escrito por um homem e o narrador é uma mulher, é uma criança, é um velho, é outra pessoa, né? Às vezes o narrador é um personagem do texto, às vezes não. Às vezes o narrador é um ser onisciente, que sabe tudo o que acontece, que vê tudo o que acontece e que não está dentro da história. Então, quando a gente fala de autor, a gente está falando do artista, do escritor que produziu aquele texto, aquela obra. E quando a gente fala de narrador, a gente fala daquela voz,
né, que conta a história para gente. E quando a gente fala de eu lírico, o eu lírico é como se fosse o narrador também, mas ele só está presente nos poemas. Então a gente usa esse termo eu lírico para se referir a meio que a esse narrador que existe dentro dos poemas, ok? Então aí a forma como o narrador trata esse homem já é totalmente diferente da forma como ele é tratado na notícia. Na notícia, o mendigo não importa. No poema, o mendigo causa, não é nem o mendigo, mas a situação em que aquela pessoa está causa perplexidade para o eu lírico, tanto que ele fala, o bicho, meu Deus. Aí ele não está necessariamente se dirigindo a Deus, mas é uma expressão de desespero, de espanto, de perplexidade. A gente fala, meu Deus, né? Meu Deus, o que houve? Né? Não que a gente esteja diretamente falando com Deus, mas é exatamente isso, para representar essa perplexidade. Ele fala, o bicho, meu Deus, era um homem. Então ele está perplexo. Ele não aceita aquilo, ele não vê aquilo com a mesma frieza que é visto na notícia, né? Então, são pontos de vista diferentes para um mesmo tema, né, vamos dizer, e principalmente formas de escrever diferentes. Né? Preste atenção que na notícia a gente tem uma linguagem objetiva, a gente não tem o uso dessa plurissignificação, da conotação e tudo mais. Porque o objetivo é apenas informar, né? O poema não, o poema está ali para mostrar a realidade e escancarar essa realidade para fazer com que as pessoas fiquem pasmas, perplexas, para fazer com que as pessoas tenham esse mesmo sentimento que o eu lírico tem, de não aceitar, de não entender como é que aquele homem está numa condição totalmente desumana, ele está coisificado, ele foi transformado numa coisa, ele foi transformado num bicho, né? Ele perdeu a sua humanidade quando ele perdeu a sua divinidade, ok? É um texto bem legal, eu acho bem bacana. Inclusive, aí embaixo dessa imagem, né, do poema, a gente tem uma observação importante, que o texto não literário ele também pode ser conhecido como texto utilitário, né? Ele tem a função de transmitir uma informação para a gente, né? Ele faz uso da função referencial da língua. A língua, né, o idioma, ele tem funções, ele tem objetivos, né? E quando a gente fala da função referencial, a gente está falando do objetivo de informar. Ele quer informar, quer passar uma mensagem, né? Pronto. Então, é a linguagem aí, a função referencial da linguagem. E o texto não literário, ou utilitário, ele faz uso dessa linguagem referencial, dessa função referencial, melhor. Porque ele está ali para apenas transmitir alguma coisa, uma ideia, uma mensagem, algo do gênero, um fato. Né? Já o segundo texto, que é o texto literário, ele faz uso da função poética, ele faz uso da poesia, ele faz uso das palavras no seu sentido máximo, né? Alcançando aí o maior dos significados. Né? Não é só aquele significado básico que aparece no dicionário. As palavras têm muito mais a oferecer, como se fosse isso, né? Na função poética da língua. Né? Então, a função poética ela está relacionada mesmo à poesia, a se fazer poesia. E daqui a pouco a gente vai ver que a literatura, o fazer, não só a poesia, mas a literatura em geral, ela é a arte da palavra. Né? Então, assim como a gente tem a pintura, que ela pode ser usada de forma artística, a literatura também. É você fazer arte com a palavra. Né? Então, é bem bacana. Aí aqui a gente tem também mais um quadrinho comparativo. Esses quadrinhos comparativos, eles são legais para a gente poder dar uma pequena resumida em tudo aquilo que foi dito. Né? A gente tem aí texto, a gente tem uma explicação enorme, e na verdade o que importa mesmo
para a gente é esse quadro. Esse quadro é o mais importante, né? Os textos são importantes, é claro, para exemplificar, para a gente ver como aquilo se dá na prática. Mas o mais importante aí é esse quadrinho, porque dá uma resumida e a gente não precisa. Ah, esqueci quais são as características de tal coisa. Vou ler tudo isso de novo. Fala sério, né? Ninguém merece. Aí a gente dá uma olhadinha no quadrinho, ajuda mais a nossa vida. Aí a gente tem os textos a seguir apresentam linguagem conotativa e literária, né? Procure compreender as ideias fundamentais de cada um deles. Então, procure tentar compreender a mensagem que está sendo passada, o que o eu lírico quer dizer para a gente em cada um desses textos. Ok? Bom, letra A. Aí é um trecho de uma música, né? Ando tão à flor da pele que qualquer beijo de novela me faz chorar. Ando tão à flor da pele que teu olhar flor na janela me faz morrer. Então aí, o que é a ideia fundamental, né, desse texto? É exatamente o eu lírico dizendo pra gente que ele tá tão... Deixa eu até ver como é que eu coloquei aqui. Ele confessa, né? Ele diz pra gente que ele tá tão sensível, mas tão sensível, né? Esse a flor da pele. Quando a gente tem esse termo flor, né? Se a gente for usar ele sozinho, ao pé da letra, não vai fazer sentido. Flor da pele, não tem flor na pele. Né? Mas quando a gente tem essa expressão a flor da pele, significa já que a pessoa está tão sensível, né? A pessoa tá tão... O emocional dela, né? Tá tão mexido, tá tão... E vai depender muito da situação, mas nesse caso, fala mesmo da sensibilidade, que qualquer coisa faz ele chorar, faz um sorriso, um olhar, melhor, desculpa, sorriso. Um olhar faz ele morrer, mas não é morrer ao pé da letra, né? É morrer no sentido de sofrer, faz ele entrar em um sofrimento terrível, né? Então, aí nesse texto, a ideia fundamental é que ele anda tão sensível que ele sofre, que ele tem um sofrimento aumentado num grau enorme por conta dessa sensibilidade que ele está confessando aí pra gente que ele está vivendo, ok? Aí no segundo, B, dezembro. Oite, a cigarrazinha. Convite à praia. Tine o sol no quadril e o mini véu dissolve do biquíni. É interessante que, primeiro, em relação a essa pontuação que eu falei, né, a leitura que a gente faz do verso, se a gente for prestar atenção, ó, no segundo verso, ele começa, né, com letra minúscula, ou seja, está acompanhando o que foi dito em cima, aí a gente tem um ponto final. Aí tem uma palavra, uma só, né? Tem uma palavra. E aí, mas essa palavra é o início da frase de baixo, que aí começa... Então a gente não pode quebrar tine, o sol no quadril. Não, tine o sol no quadril. É essa leitura que a gente tem que fazer. Mas por que tem essa quebra? Por conta por conta da... Esqueci. Por conta da estrutura do texto. Né? Porque senão a gente perde a rima. Oite a cigarra... Desculpa. Oite a cigarrazinho. Convite à praia, tine o sol no quadril. Né? Então aí ele faz ele põe essa estrutura, esse zine com esse tine um embaixo do outro, para a gente poder ter a rima, mais nada. Né? Mas a leitura ela tem que ser constante. A mesma coisa é e o mini e biquíni. Né? Então é apenas por uma questão mesmo estética, né? A aparência, né? A aparência do texto, e não uma questão de que eu tenho que separar direitinho frase por frase, uma frase em cada verso. Não, claro que não. Ok? Tanto que isso é poesia, isso é um poema, é você fazer arte com as palavras.
né? Você não precisa escrever um manual de gramática no poema, né? Você não precisa seguir todas as regras, né, da gramática. Isso se chama licença poética, né? Para você poder ter o efeito que você procura, você pode sim, você tem o direito, você tem a liberdade para não atender a todas as regras ou a diversas regras da língua portuguesa, ok? Então aí do que ele fala, né? Primeiro, dezembro, né? Dezembro, Carlos Drummond de Andrade, brasileiro, né? Ele era mineiro, mas na verdade ele viveu mesmo, né? A sua produção literária se deu aqui no Rio de Janeiro. Então, dezembro. Dezembro é verão, porra. Desculpa, falei. Dezembro é verão, né? E verão é praia no Rio de Janeiro, principalmente, né? Então, quando ele fala que a cigarrazine, significa que no outro dia vai fazer sol. Se vai fazer sol, é um convite para ele ir à praia. E quando ele chega na praia, o que ele vê? Tine o sol no quadril, ou seja, o sol brilha no quadril de uma mulher que ele está admirando, que ele está vendo, né? E o mini véu dissolve do biquíni, ou seja, a mulher, pelo menos é essa leitura que eu faço, né? Uma mulher que estivesse de saia e ela tira aquela saia, ela tira aquele véu que se dissolve do biquíni, né? Então preste atenção que ele está olhando para a bunda de uma mulher, né? Ele está ali admirando a bunda de uma mulher. A realidade é essa. Mas presta atenção na poesia que ele cria. Ele não é vulgar, né? Ele não é. As palavras dele, pelo menos, não são palavras desrespeitosas que desmoralizam a mulher, né? Esse é o grande quê da poesia. Que nem quando você ouve, por exemplo, Garota de Ipanema, aquela é uma música. Se você vai prestar atenção, né, tem muita gente que faria um funk, né, com o significado daquela música. Que nada mais é que eles estão olhando para a bunda da garota que está passando. Né? É isso. Né? Eles estão ali admirando, babando pela bunda da garota. Então, mas a poesia que é feita, ele não fala isso de uma forma pejorativa, de uma forma humilhante, de uma forma degradante. Não. Ele fala de uma forma que é bonito de se ouvir. Né? Tá certo que às vezes quando a gente para pra pensar, a gente fala que safado, filha. Mas a forma como é dito é que enriquece o texto. Né? Então isso que é o bonito, pelo menos, né? Eu acho, no sentido da construção. O que ele diz, como ele diz. O como ele diz é mais importante. Né? E isso às vezes até na nossa vida. Né? Às vezes a pessoa não tem nem a intenção de ofender, de humilhar, mas a forma como ela diz é que às vezes faz com que a gente não receba bem um pensamento, uma crítica ou qualquer coisa. É a forma como se fala, né, muitas vezes. Então aí é isso. Ele está ali babando, né, em pleno solzão de dezembro, pela bunda da mulher. Bom, e na C, o vazio do quarto é o avesso da festa, o avesso do vício de te namorar. Então aqui a gente já está falando de um eu lírico, né, que ele está na solidão. Ele está dentro de um quarto, numa solidão terrível, pensando no, na pessoa em que ele ama, né? A pessoa que ele ama. Que ele fala, o vazio da festa, o vazio do quarto é o avesso da festa, é o contrário da festa, né? O avesso do vício de te namorar. Então, o vazio do quarto é o avesso do vício de te namorar. Então, primeiro que namorar aquela pessoa é algo viciante, ele está tão apaixonado que ele está viciado naquela pessoa, né? E o vazio daquele quarto é o contrário disso. Então, eu coloquei. Ele comenta, né? Ele fala do sofrimento, da solidão que é
estar dentro daquele quarto na ausência da pessoa que ele ama. Ok? Bom, e aí embaixo a gente tem: reconheça quais dos textos foram escritos em linguagem literária, né, numa linguagem mais poética, vamos dizer, e quais em linguagem utilitária, ou seja, não literária, né, o sentido real, né, sendo mais objetivo, apenas no sentido mesmo de informar. Aí na letra A, o homem velho deixa vida e morte para trás. Cabeça a prumo, segue rumo e nunca, nunca mais o grande espelho que é o mundo ousaria refletir os seus sinais. O homem velho é o rei dos animais. Aí, é claro, a gente tem uma linguagem literária, né? Na letra B, para o mundo, quando era 500 anos mais novo, os contornos de todas as coisas pareciam mais nitidamente traçados do que nos nossos dias. O contraste entre o sofrimento e a alegria, entre a adversidade e a felicidade, parecia mais forte. Bom, aí também seria uma linguagem literária, né? Uma linguagem literária. Letra C. A rede de tricô era áspera entre os dedos, não íntima como quando a tricotaram. A rede perdera o sentido, e estar num bonde era um fio partido. Não sabia o que fazer com as compras no colo, e como uma música estranha, o mundo recomeçava ao redor. Aí também a gente tem a linguagem literária, né? Na letra D, autoridades culturais italianas estão tentando levantar fundos com participação internacional para desenterrar e recuperar os tesouros arqueológicos da cidade de Herculano, destruída com Pompeia pelo vulcão Vesúvio, sul de Nápoles. Aí percebam a diferença, né, nessa linguagem. E a gente já tem a linguagem utilitária, a linguagem não literária. E aí, porque aí o intuito dele só e simplesmente é informar, né, passar mesmo uma informação. E na E, os sapatos ficam entre os pés e o colchão. No que. Desculpa, eu comecei a ler tudo errado. Peraí, deixa eu ler de novo. Os sapatos ficam entre os pés e o chão, no que são como as palavras. As meias entre os pés e os sapatos, como os adjetivos. Os verbos, passos. Cadarços, laços. Os pés caminham lado a lado, calçados. Sapatos são calçados. Por que são e por que são usados? Palavras são pedaços. Os pés descalços caminham calados. Então aí a gente tem também uma linguagem literária, ok? Aí o próximo. O que é literatura? Essa é uma pergunta interessante, né? O que é literatura? Literatura nada mais é do que a arte da palavra. É você fazer arte com a palavra. Quando a gente pensa em literatura, a gente pensa logo naqueles períodos literários intermináveis, totalmente confusos, que a gente... Nossa, horrível, né? A gente pensa isso. Quando a gente fala de literatura, a gente pensa isso. E realmente a gente precisa, né, estudar a partir desses períodos, porque é mais fácil, né, para a gente conseguir entender as características de cada período, né, o porquê de determinados usos, daquelas características existirem e tudo mais. Mas a literatura em si não é isso. Literatura não é estudar o estilo de uma época. A literatura, ela é a arte da palavra, é você fazer arte com a palavra. Ok? Assim como, por exemplo, o que é a música? A música é a arte por meio do som, né? Por meio do som. Não é diferente você pegar um barulho qualquer e você pegar um som musical, né? Então a música é a arte feita com o som, com aquilo que é audível, né? Com aquilo que a gente consegue escutar.
Agora, assim como a literatura é a arte da palavra, você fazer arte com as palavras, com as construções gramaticais e tudo mais, ok? Então, em literatura e comunicação, o que é importante aí? É importante que a literatura é um instrumento, né, é um elemento que é utilizado tanto para comunicação, né, para comunicar, passar uma mensagem, passar uma ideia, quanto para interação da sociedade. Ou seja, você pode ter um grupo da sociedade com um determinado pensamento, e aquele pensamento é difundido por meio da literatura, assim como você pode também ter pensamentos sendo quebrados, comportamentos sendo quebrados pela literatura, você pode ter você pode chamar a atenção para um problema da sociedade por meio da literatura, né? Então, isso que quer dizer que ela é um elemento, um instrumento de interação social. Ela faz com que a sociedade interaja, ela faz com que problemas da sociedade venham à tona e sejam discutidos também, ok? Bom, ai, peraí, fiz besteira. Tá. Literatura e sua plurissignificação, né? O Pound, né? O norte-americano, ele coloca a literatura como a linguagem carregada de significado, né? Então, a gente tem a literatura como sendo a plurissignificação. A literatura, ela tem essa característica, né? Utilizar, já que a gente precisa fazer arte com a palavra, a gente vai fazer, ok? Sendo que como a gente vai fazer? Dando abertura para as palavras, que elas possam ter os seus significados expandidos, né? Essa a ideia aí. Beleza? Aí a gente tem um poema do Carlos do Drummond, né? E do Carlos de Andrade, e ele fala exatamente de uma flor nesse trecho, né? O poema é bem maior que isso. Depois, se vocês quiserem, vocês podem pesquisar. O nome do poema é A Flor e a Náusea. E aí depois vocês podem pesquisar a forma como ele fala da flor, né? Uma flor que nasceu no meio da rua, no asfalto, tal, beleza, tá? Ele está falando da flor. Só que ao mesmo tempo, será que é só da flor que ele está falando? Né? Algo que nasce ali no meio da cidade e que chama a atenção. Aí ele fala no final: ela é feia, a flor é feia, mas é uma flor, né? E furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Então, será que é só mesmo uma flor? Né? Será que ele está fazendo referência somente a uma flor? Né? Então, é exatamente essa plurissignificação. Nessa flor aí, com certeza não é apenas uma flor. Né? Tá. E aí a gente tem embaixo, né? Literatura e sociedade, falando exatamente que a literatura ela está muito vinculada, ela está muito relacionada à sociedade em que ela se origina. Por isso que é importante a gente sempre estudar, para a gente poder entender a literatura, a gente estudar a sociedade a que ela pertence. Né? Por isso que a gente tem essa separação, literatura portuguesa, literatura brasileira, africana, não sei o quê, porque o lugar de onde emerge aquela literatura, ele é muito importante. Né? A gente, por exemplo, na outra aula, a gente vai ver um pouquinho sobre os Lusíadas. Né? Os Lusíadas é um poema épico, né? Épico porque fala de grandes feitos, né? De heróis e tudo mais. Então, é um poema épico de Camões, Luís de Camões, que foi um poeta português, né? O maior poeta da história de Portugal. Né? Então, os Lusíadas, ele fala exatamente das grandes navegações. Portugal, no meio do mar, durante as grandes navegações. Né? Na Europa, naquela época, eles acreditavam que a Terra, que onde você perdia a linha do horizonte, né, você não conseguia enxergar depois da linha do horizonte, porque eles acreditavam que ele era um abismo. Então, quem cruzava a linha do horizonte caía naquele abismo. Então,
nossa, os caras chegaram tendo esse pensamento, mas eles chegaram, eles desbravaram o mar e chegaram chegaram ao Brasil, chegaram em outros lugares, né? Então, nossa, como eles são corajosos, como eles são maravilhosos, né, esses portugueses. Mas por que isso? Porque naquele momento, em Portugal, ele estava passando por uma pressão social muito grande, né? Então, eles precisavam daquilo. Eles precisavam de uma obra que mostrasse o valor dos portugueses. É mais ou menos isso. Né? Na outra aula a gente vai falar disso mais detalhadamente, melhor, mas a ideia é essa. Então, é importante a gente saber o lugar de onde veio uma obra literária, o momento em que ela foi escrita, para você entender o porquê daquele tema, o porquê da forma como ela é escrita, a importância daquela obra. Quando a gente consegue ter essa visão, a gente consegue perceber o quão importante é aquela obra, né? Um outro exemplo, Madame Bovary, é do Gustave Flaubert, é um autor francês. E por que essa obra é tão grandiosa? Né? Se você for ler hoje, pô, você vai olhar e fala, maneiro, legalzão. Mas, assim, particularmente, eu gosto do livro, né? Eu já li, eu gostei bastante. Mas e eu hoje, século XXI, por que eu tenho que ler esse negócio? Porque você precisa ver, precisa saber a sociedade, o momento em que ele foi escrito, para você entender a importância dele. Madame Bovary é considerado um marco do início do realismo mundial, vamos dizer assim, né? Porque ele é francês, é uma obra francesa, e a França é o berço da cultura, né? No mundo ocidental contemporâneo, né? O que vem da França é sucesso, o que vem da França é tendência. Então, um livro francês marca o início do realismo mundial, do mundo inteiro. Então, assim, qual a importância dele? Então, para eu poder entender isso, eu tenho que saber a época, o que estava acontecendo, e entender esse contexto para eu perceber a grandiosidade dessa obra, ok? Então, é exatamente isso que está falando aí. Quando a gente fala da literatura e da sociedade, né, a gente está falando exatamente desse papel social que a literatura tem. E aí a gente tem um exemplo de um trechinho, né, de um texto do Drummond também, fala que ele faz uma crítica à Segunda Guerra Mundial. Né? E aí a gente percebe como o momento em que uma obra é produzida, um texto qualquer é produzido, a gente percebe como isso interfere no que é escrito e como é escrito. Né? A gente tem Congresso Internacional do Medo. Provisoriamente, não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai, nosso companheiro. Então preste atenção que, primeiro, quando a gente tem essa expressão, né, Congresso Internacional, né, aquilo que é internacional, a gente pode entender não só como vindo de outro país, do nosso, mas aquilo que está, muitas vezes, em mais de um país. Né? Mas, principalmente, aí, esse medo, ele vem da Alemanha nazista. Né? Então, ele é internacional porque ele vem da Alemanha. Então, e do medo, é como se todo um conjunto, uma reunião, né, todo um grupo projetasse esse medo no restante da sociedade. Né? Isso é bem legal, é bem interessante a gente pensar em como a literatura, não vou falando é legal o medo, tá? Não é isso, não. Mas a gente pensar a literatura como essa ferramenta social
tão bacana, né? É bem legal. Bom, literatura e imaginação. Isso também é legal. Acho que todos os tópicos aí eu vou falar isso é legal, né? Em todos eles. A gente sabe que a literatura, ela está relacionada à sociedade, sim. Ela está relacionada à realidade, sim. Mas ela não precisa obedecer à realidade, né? A gente pode ter aí textos que são totalmente literários, aparentemente não fazem qualquer conexão com a realidade, mas que de alguma forma trabalham temas reais. Por exemplo, eu sou apaixonada por Harry Potter, né? Apaixonadíssima. E em Harry Potter, a partir do terceiro filme, né, para quem só viu os filmes, mas também do terceiro livro, a autora J.K. ela apresenta uma criatura, né, que são os Dementadores. Foi uma criatura criada por ela, né, ela não é porque, por exemplo, outras criaturas que aparecem na obra são criaturas que já existem, né? Um hipogrifo, tem também os duendes, né? A gente tem os diabretes, né? São criaturas que já existem dentro da literatura mundial, dentro de mitologias, né? Agora, os dementadores não, os dementadores foram criados por ela, mas por quê? Porque esses dementadores, eles fazem uma representação à depressão. Aí você pensa, oi? Né? Porque a J.K. ela passou por muitas situações e momentos depressivos e ela coloca o Dementador como uma figura que se alimenta das suas lembranças boas. E quanto mais triste, quanto mais ele suga as suas lembranças boas, e você vai ficando mais triste, ele vai ficando mais forte, até que ele te deixa sem nada de bom. Olha, cara, isso é fantástico, né? Isso é maravilhoso. Você pensar na leitura que essa mulher fez da depressão. E a depressão, pelo menos nas palavras da J.K., é isso. Ela vai sugando todas as suas lembranças boas, tudo aquilo que você tem de bom na sua vida, até não restar mais nada. E aí né, os dementadores, eles sugam a alma da pessoa, né, como se fosse uma morte. Ela até descreve isso como sendo pior que a morte, como se fosse desejável morrer, mas ele faz o final de uma vítima do dementador é quando ele dá o beijo do dementador na vítima, que ele suga a alma daquela pessoa. Você imaginou uma pessoa sem alma? Né? Ela fala que é melhor a morte. Então, é uma leitura que ela faz da depressão. A depressão, ela vai sugando tudo de você e no final ela suga a sua alma. Então, o que você vira? O que você é? Sabe? Então, é bem bacana. É uma leitura, assim, bem interessante. Então, quando a gente fala de literatura e imaginação, a gente está falando que a literatura, ela pode, sim, retratar a realidade, mas ela não é obrigada a retratar a realidade. E, principalmente, quando a gente fala de imaginação, a gente fala que o autor ele pode recriar essa realidade e o leitor tem total liberdade para ler aquilo da forma como ele quiser. Né? Ele tem liberdade. Inclusive, tem um autor agora, eu não vou lembrar quem é, mas que ele fala que o livro, uma obra, é do autor até o momento em que ele publica. Quando ele publica, aquela obra deixa de ser do autor e passa a ser do leitor. Porque vai ser o leitor que vai recriar aquela obra de acordo com a leitura que ele fizer. Né? Então, isso é interessante. E aí, Fernando Pessoa, né, esse textinho aí é dele, Fernando Pessoa foi, né, um grande poeta português, grande mesmo, importantíssimo para a literatura portuguesa e também brasileira. Né? Depois, quando a gente for estudar ele, vocês vão saber o porquê que ele é tão, né, genial. Ele tem esse poema, Autopsicografia, que ele fala um pouco sobre isso, né? Essa liberdade que o leitor precisa ter para ler uma obra. Cada um entender aquilo da forma como melhor
melhor chega para si, né? Aí, assim, o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras, né? A dor que realmente sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão este comboio de corda que se chama coração. Então, primeiro, né, ele coloca aí o autor na primeira estrofe, o leitor na segunda estrofe e o sentimentalismo na terceira estrofe. Né? Então, na primeira estrofe, ele fala exatamente do papel do autor. Ele é um fingidor, ele finge. Ele pode estar mesmo sentindo, ele pode realmente estar sofrendo e aumentar aquela dor. Ele pode estar sentindo uma dor, mas escrever sobre outra, né? E quando eu falo dor, eu falo de dor sentimental, né? O sofrimento sentimental, principalmente. E escrever sobre outra coisa. Assim como ele não pode estar sentindo nada de ruim e ainda assim escrever sobre aquilo, porque ele é um fingidor, ele finge. Né? Ele finge uma realidade que não necessariamente é a que ele está naquele momento. E aí o leitor, na segunda estrofe, ele lê, né? Ele não sofre necessariamente a dor dele, mas a dor que ele leu, né? É interessante. Então, e a partir também da dor dele, da sua dor pessoal, da sua vivência, ele vai ler o que foi escrito e vai interpretar da sua forma. E já no final, ele fala que o coração, o sentimento, ele entrete, né? Essa palavra? Sei lá. Eu sei que ele consegue entreter, desculpa, ele consegue entreter a nossa mente, a nossa razão, o nosso lado racional. Né? Ele consegue fazer com que... Então, o poema, né, ele consegue fazer com que a nossa mente se distraia nos sentimentos. O racional não é importante naquele momento, o importante são os sentimentos. Né? É bem legal, é bem bacana. Bom, literatura e prazer. A literatura ela surgiu na cultura grega, né? E ela tinha a função, tem até hoje, de causar prazer, né? Causar você se sentir bem, né? Você ter um prazer em ler aquilo. Né, mas sempre retratando o que era belo. E para eles, naquela época, o belo era a natureza, né? O belo era a verdade, aquilo que era verdade, aquilo que realmente acontecia. Não verdade no sentido verdade social, né? Mas a verdade do homem, né? A verdade da natureza e tudo mais. Hoje em dia, a gente perdeu um pouco dessa questão do belo, retratar o belo, mas a gente ainda tem bastante do prazer. Né? A gente lê alguma coisa que não precisa causar uma satisfação, porque senão a gente não quer ler. Pô, livro chato, troço chato, você não quer ler. Então aquela leitura, a literatura principalmente, ela precisa causar um prazer. Né? As outras leituras não necessariamente precisam causar o prazer, porque são leituras que geralmente a gente faz, vamos dizer, por uma obrigação. Né? Você vai ler um texto que o professor pediu. Você não vai ler aquilo buscando uma satisfação pessoal. Você vai ler aquilo porque você tem que ler. Você vai ler uma notícia. Você não vai ler porque, gente, eu amo ler notícias. Você pode até gostar de ler notícia, mas você lê principalmente para você ficar bem informado. Né? Então, são objetivos, procuras diferentes que a gente tem em relação à literatura e em relação a textos não literários. Né? Então, hoje em dia, a gente ainda tem essa busca de prazer dentro da literatura, mas não mais retratando o belo e a verdade. Ok? Literatura e história literária. Bom, estudar literatura é basicamente ampliar nossas habilidades de leitura do texto literário. A esse estudo se soma o da história literária, por meio do qual é possível acompanhar a evolução cronológica da literatura de determinado povo e cultura e observar a relação entre as suas transformações e os diversos momentos históricos.
né? Então aí é meio que a literatura comentando um pouco desse avanço, né, histórico, né, do que das modificações que a história, que a sociedade sofre com o passar do tempo, ok? Esses exercícios aí eu vou pular agora, só porque falta pouco tempo e a gente precisa terminar o conteúdo, mas eu vou colocar as respostas deles lá no gabarito e qualquer coisa vocês podem me perguntar, ok? Então vamos lá. 4, os gêneros literários. A gente ainda tem algumas coisinhas, então vamos correr um pouquinho. Né? Primeiro de tudo, né? Os textos literários são divididos em dois grandes grupos, como está aí, né? Os textos em verso, né? Que são escritos em verso, que são os poemas, e os textos em prosa, né? Um texto em prosa, por exemplo, um romance, né? Sei lá, tem aqui que eu gosto, né? O Rei do Inverno, muito bom, inclusive. Né? Ele é escrito em prosa porque ele é escrito em parágrafos, né? A linha corrida e tudo mais. Então ele é escrito em prosa. E é um texto, é um livro literário. É um texto literário isso aqui. Então, os textos literários, eles são primeiramente divididos dessa forma. Em prosa, quando é escrito em parágrafos, tal, a linha toda do texto, né? Ou em verso, quando eles são poemas, né? Na maioria das vezes, é claro. Então, essa é a grande divisão que a gente tem hoje, atualmente, ok? Sendo que nem sempre a divisão foi feita dessa forma. Essa divisão ela se modificou de acordo com o tempo, né? Antigamente, na cultura grega, né, e depois, é claro, na cultura greco-romana, a gente tinha a divisão a divisão da poética de Aristóteles. Poética era uma obra dele, né? Foi um livro que ele escreveu falando sobre os textos, a poesia, a função da poesia e tudo mais. E lá ele dividia os textos em 3 tipos, né? Que é a concepção, então, clássica. Ou seja, a concepção da era clássica é essa concepção de Aristóteles, essa concepção aristotélica. E para ele há 3 tipos literários, 3 gêneros literários, melhor. O lírico, o épico e o dramático. O gênero lírico é um gênero do qual veio a poesia. Né? A poesia se originou no gênero lírico. E ele tem esse termo, ele tem esse nome, lírico, porque ele é para ser acompanhado por uma lira. Né? Então, o poeta, ele não só lê, ele não só declama, mas ele declama e ao mesmo tempo ele toca uma lira. Então você tem a questão da musicalidade. Então são os poemas, né? Os poemas de antigamente, né, vamos dizer, eram chamados o gênero lírico, né? E aí a gente tem um exemplo, né? O gênero lírico, então é o que a gente tem hoje da poesia, mais ou menos isso, ok? O gênero épico, como eu comentei, né, os Lusíadas, que era um poema épico, o gênero épico são textos que têm como objetivo narrar, né, eles narram, são narrativos. Os 3 aí, de certa forma, acabam sendo narrativos, que acabam contando alguma coisa. Mas ele tem o objetivo de narrar feitos de ações, né, de heróis. Então, por exemplo, o maior da nossa cultura, o maior poema épico são... Ah, tá. Aqui, achei uma colinha. A Ilíada, de Homero. Né? Homero foi um poeta grego, né? E ele escreveu, pelo menos deram a ele a autoria, né, de 2 poemas, Ilíada e Odisseia. Ilíada fala sobre a ira do herói Aquiles, né? Fala da Guerra de Troia, né? Sendo que o mais importante nesse poema não é a Guerra de Troia, é na verdade a ira que Aquiles fica de Agamenon, que era o rei era o rei de todos eles ali, né?
é como se fosse um rei mais importante ali da Grécia, né, das polis, né, é como se ele fosse um cara que mandava, como se todos os outros reis fossem esqueci a palavra, totalmente esquecida hoje. A idade vai chegando, já ficando assim. Mas como se todos os outros reis fossem súditos dele. Não é bem essa palavra, mas foi essa que eu lembrei. Ok? Então, a Ilíada trata disso, da ira de Aquiles, e a Odisseia, ela se passa 10 anos depois da Guerra de Troia, e Odisseu, que foi o cara que, um dos heróis lá, né, um dos reis que estavam lutando na Guerra de Troia, ele é o rei de Ítaca, ele precisa voltar para casa. Né? Então, a Odisseia se trata disso. Odisseu, né, por isso Odisseia, Odisseu, voltando para casa. E aí a gente tem vários outros poemas épicos também. Tem, no caso, os Lusíadas, que eu comentei, né, mas a gente tem vários. Então, o gênero épico, ele é também um poema, é escrito em versos, né, mas ele tem esse objetivo de contar feitos de heróis. Okay? Nessa época, na verdade, quase tudo era escrito em verso. Né? O único que não era escrito em verso era o gênero dramático, que era um gênero feito para encenação. Ok? Ele é o que a gente conhece hoje como uma peça de teatro. Né? Então, na concepção de Aristóteles, naquela época, a gente tinha 3 gêneros textuais. O lírico, que era a poesia, o dramático, que é o texto para ser encenado, a peça de teatro, e a gente tinha o gênero épico, que tinha como objetivo aí contar os grandes feitos dos grandes heróis. Ok? É isso. Já na concepção moderna, a gente tem uma outra visão para isso. Né? Hoje em dia a gente tem vários outros textos, não só esses 3. Né? Então, hoje em dia, os gêneros literários já são inúmeros. Né? A gente tem os tipos literários, que são os mais importantes, são 5, né? O narrativo, o descritivo, o dissertativo, injuntivo e apelativo. Esses são os mais importantes. Mas os gêneros a gente tem vários, né? Então, a gente tem a crônica, a gente tem o romance, o conto, a novela e tal. Então a gente tem vários lá diferentes para poder. Desculpa, que mandaram mensagem agora do Emancipa, aí eu desviei a atenção. A gente tem vários gêneros diferentes hoje em dia, né? São inúmeros. Então, hoje em dia, essa concepção de Aristóteles já não cabe mais. Né? Hoje em dia, a gente tem essa concepção de que existem vários gêneros literários e cada um deles tem um objetivo diferente. Né? Então, aí tem até esse quadrinho roxo, a distinção entre esses gêneros narrativos modernos é contravertida, né? Porque hoje em dia, por exemplo, dentro da narrativa, a gente tem vários gêneros textuais diferentes. Né? A gente tem, como está dizendo aí, né? A gente tem a novela, o conto, a gente tem a crônica, a gente tem. Né? Então, essa concepção nem sempre vai ser exatamente seguida à risca, ok? Mas a gente tem aí um pequeno comentário entre crônica, conto, novela e romance, né? A diferença entre eles, os 4 são gêneros literários, mas não são só eles que existem, a reportagem, a HQ, tudo isso, né? Cada um com suas características diferentes. Mas aí eu coloquei a crônica, ela vai geralmente. Isso a crônica aqui no Brasil, tá? Por exemplo, quando a gente vai tratar as crônicas de Nárnia, né? Esse, ó,
o Rei do Inverno. Aí o nome o Rei do Inverno é o nome desse volume do livro, né? Mas a saga em si, que são 3 livros, o nome é As Crônicas de Arthur. Então, quando a gente tem esses livros crônica enormes, eles não se tratam desse mesmo tipo de crônica que a gente tem aqui no Brasil, que a gente fala do dia a dia, do cotidiano e tal. Ali a gente fala do nascimento do nascimento, da ascensão de um lugar, de toda uma população. Então a gente está falando do surgimento de toda uma nação. É mais ou menos como se fosse isso. Né? Então a gente tem essa diferença. A crônica aqui no Brasil atualmente é um gênero jornalístico. Né? Ele surgiu no mundo inteiro, mas ele teve maior espaço aqui no Brasil. Um gênero jornalístico que trata do cotidiano. Você vai escrever uma história sobre o seu cotidiano e ela vai até 2 páginas, no máximo, estourando. Né? Então ela aparece nos jornais, aparece nas revistas e tudo mais. Aqui não. Aqui é um outro tipo de crônica que teve muito sucesso no restante do mundo, né? Aqui no Brasil também, hoje em dia, mas principalmente ela teve muito espaço no restante do mundo. Então, em outros lugares, em outras culturas, quando você Deus! Solange! Eu fiz merda. Eu apareci aqui. Oi? Calma aí. Eu tô... Quando a gente fala de crônica, né, em outras culturas, em outros locais e tal, a gente está falando desse tipo de texto aqui, okay? Que é bem maior, bem mais extenso. Já o conto, ele é um texto mais curtinho, é um texto maior, né, de até umas 30 páginas, mais ou menos. A novela também é uma narrativa, mas ela vai até umas 100 páginas. E, por fim, o romance. Isso aqui, por exemplo, é um romance, né, porque ele tem muito mais páginas, tem mais de 100 páginas, ok? Então, e por fim, para a gente finalizar, os estilos de época, né, que foi mais ou menos o que eu comentei no início. Os estilos de época, eles são divisões, né, que a literatura tem para poder separar as obras, né, que foram produzidas em um determinado momento. Então, cada momento é um estilo de época diferente. A gente tem, por exemplo, o parnasianismo, um estilo de época, porque naquele momento da sociedade eram produzidas obras literárias de determinada forma, né, com determinadas características, e assim por diante. Ok? Então, os estilos de época, eles são conhecidos também como movimentos literários, estéticas literárias, escolas literárias, tem vários termos, mas tudo a mesma coisa. E a gente tem um quadrinho aí embaixo, na última página, que faz essa divisão, né, das escolas, dos estilos literários. Né, momentos da literatura em que as obras eram produzidas com determinadas características marcantes. Ok? Então é mais ou menos isso. Quem tiver alguma pergunta pode fazer agora. Né? A gente já acabou, o conteúdo era esse. Se quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Senão a gente fecha aqui. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tem várias mensagens aqui, né, gente? Ah, tá. O título, tem como mandar por aqui o título da obra francesa? Tem. Seria Madame Bovary. Não, tudo bem, Tainá. Acontece. Acontece. Madame Bovary do Gusteau. Acho que é assim que se escreve. O sobrenome tá certo, é o mais importante. Esse é o nome da obra. Ai, que bonitinho. Agora que eu vi o comentário aqui da Vanessa. Obrigada. Então, bom,
O filme Wall-E retrata bem a potência do texto visual, sim. E para a gente ver, né, como a gente fala, como a arte, como as obras, né, elas estão muito relacionadas a sociedade. Né? Esse filme Wall-E, ele retrata muito uma preocupação que as pessoas têm e até onde a gente vai chegar, ou até onde a gente pode chegar, se a gente continua dessa mesma forma. Né? Desculpa, eu não vi o chat, né? Porque eu estava olhando o material aqui no computador, então eu fiquei olhando só lá, não vi aqui. Mas é isso. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. É que você até colocou, né? Submissos, é mais ou menos essa palavra. Quando a gente tem o sistema feudal, a gente tem o senhor, né? E os suceranos. É mais ou menos isso. É como se Agamenon fosse um rei geral, né, um rei mais importante, e os outros reis fossem submissos a ele, né, e tudo mais. É isso aí. Bom, é isso, gente. Depois a gente vai disponibilizar a gravação da aula, e se ninguém tiver pergunta, a gente fica por aqui, ok? Anderson. Alguém tem alguma pergunta? Se tiver, pode fazer, que senão a gente vai. Senão eu vou fechar, ok? E depois eu mando o gabarito para vocês poderem corrigir direitinho aí os exercícios, tá bom? Alguém tem? Agradecer mesmo, Joyce, essa aula foi muito boa, cara, muito boa mesmo. Obrigada. Sono aqui antes de começar, passei até café, mas agora tô acordadona, foi muito bom. Legal, eu fico de verdade feliz. O Harry Potter, de assistir, apesar de eu não ser fã por alguns motivos, mas deu vontade de ver. Cara, é bem legal, assim, eu entendo, né, tem gente que não gosta, tudo bem, respeito, né, respeito, mas não, é bacana quando a gente fica sabendo... Tem um rancinho por um motivo bem Tudo bem. Mas com vontade. Mas a obra, ela faz várias referências desse tipo, né? Como a autora J.K. ela estava passando por um problema muito turbulento na vida dela, a obra reflete um pouco desses problemas. Então, são coisas que, quando a gente fica sabendo, a gente vê aquilo de uma forma totalmente diferente e ganha... fica muito mais legal, né? Eu acho. Fica muito mais bacana. Eu achei bacana o comentário que você falou, porque eu particularmente lido com isso já há alguns anos. E aí foi bacana ver como alguém consegue pegar uma realidade, um sentimento que é tão conturbado e transformar em arte, entendeu? E fazer uma leitura que nossa, é uma leitura muito fantástica, muito incrível, né? Eu não li o livro, nem vi o filme, mas pelo que você comentou, nossa senhora, ela traduziu muito bem. É muito bacana. Depois, se você quiser, você vê é o terceiro filme, é o Prisioneiro de Azkaban. Eu anotei. É o terceiro. Que é quando surge, né, quando aparece pela primeira vez os Dementadores, e é quando esses personagens ficam mais em evidência, né? Esse elemento fica mais em evidência. Eles são muito comentados nesse filme e demonstra realmente como uma pessoa fica quando convive com eles, né? Inclusive, fala até que quando ele não precisa nem fazer nada contigo, só dele estar no mesmo ambiente que você,
você já sente como se você nunca mais fosse ser feliz. Caramba, Né? Isso é muito forte, isso é muito... nossa, é chocante. Eu acho que consegue fazer com que pessoas que não têm, que nunca passaram por esse momento, consigam entender o que uma pessoa que sofre com a depressão sente. Né? Isso nossa, é fantástico. Assim, sem dúvida, é muito bacana. É muito legal. Eu acho que... Eu acho o poder que a obra literária tem, né? Exatamente. É o poder que a literatura carrega e a gente consegue perceber o quanto ela é importante. Né? Eu acho muito bacana, assim, às vezes, do texto, é que a gente tem muitas adaptações, né, dos textos literários para o cinema, por exemplo, e tem algumas coisas que ficam maravilhosas. Por exemplo, aquele livro Perfume, não sei se você conhece. Não conheço. É de quem? Vou até anotar aqui. O Perfume é Fora de um Assassino. Não sei eu não lembro o nome do autor. Não, vou procurar depois. Eu assisti o filme e depois, acho que eu não lembro a ordem, mas eu vi tanto o filme quanto li o livro. E é bizarro como você consegue... ele capta um pouco daquela, que nem no Libertino, por exemplo, não sei se você conhece. Você consegue sentir um pouco daquela podridão que é retratada, no caso do Libertino, na Inglaterra e na França. Como você consegue ler, parece que você está sentindo aqueles odores, aquela pressão social que existia ali. Eu acho que um exemplo que é mais dessas adaptações, que eu acho mais legal, é o Ensaio sobre a Cegueira, né, do Saramago. Sim. Para mim foi muito mais, assim, mais foda, desculpa a palavra, foi muito melhor leitura do que o filme em si. O filme é maravilhoso, mas o livro, assim, te leva para outros lugares, assim, outro... Parece que você consegue sentir, né, o poder que o autor tem de produzir, de pegar aquelas palavras e fazerem com que elas toquem a gente de uma forma que parece que você está ali, que você está sentindo aquilo, que você está passando por aquilo. Né? E faz até com que você compreenda melhor as pessoas que passam por aquela situação. Né? É muito bacana. É muito Eu legal. acho que quando tem essa adaptação é aquela coisa que você falou de onde fica, onde começa e onde termina o papel do autor e onde começa o autor. Então, a adaptação para o cinema, por exemplo, dessa do Ensaio sobre a Cegueira, é meio que uma interpretação do autor do filme, né? Exatamente. Quando você está vendo, você faz uma outra releitura, né? Quando você lê, é exatamente isso, é a sua visão. Né? Quando você parte para um filme, é a visão de outras pessoas. Então, tanto que é muito comum, às vezes, você ler um livro. Aí, beleza. Depois você vai ver o filme às vezes, não é nada daquilo que você pensou. Né? Ou então você vê um filme, né? E depois você vai ler o livro, tudo que você imagina é dentro do que você viu do filme. Porque metade da sua criatividade, metade da sua liberdade, né, de leitura foi tirada no momento em que você partiu já de uma visão de outra pessoa. Né? Mensagem do Anderson. O Anderson querendo expulsar a gente, tá, Anderson? Pode. Vou fechar aqui. Não precisa sair, não. Eu posso sair, vocês continuam. Só quero parar a gravação. Caraca, cara, a gente só passou 5 minutos. Não, pode parar. Pode parar. Caraca.